Nesse quadro, CNN Money e CNN Brasil se tornam uma coisa só, os irmãos se juntando. Quem traz todos os destaques do mercado hoje é a nossa analista de economia, Lucinda Pinto. Oi, Lucinda, muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Vamos falar sobre endividamento. A gente estava olhando agora uma fala do presidente Lula. Esse é um assunto, claro, que tem preocupado o governo e também os principais bancos do Brasil, claro. O Poder Executivo, inclusive, começou a discutir algumas medidas que poderiam ser adotadas para amenizar essa situação. Lucinda, quais são as mudanças que estão sendo discutidas e como é que está, e o que está por trás, na verdade, da preocupação do governo federal? Vou dar aqui uma dica. Ano eleitoral. É isso aí. Você falou tudo, Ju, e na verdade essas pesquisas que a gente tem visto mostram realmente um descontentamento da população com a economia, o que parece até contraditório com um momento de mercado de trabalho tão aquecido. O desemprego está na mínima histórica e mesmo assim as pessoas têm se declarado insatisfeitas. Então, muito provavelmente o governo está olhando aí para alguns aspectos, para algumas questões. Taxa de juros é sempre um tema e o efeito da taxa de juros sobre o endividamento das famílias, a condição das famílias darem conta das suas dívidas, isso certamente entrou aqui no radar nesse momento. O que a gente sabe, os bancos, as fintechs, as instituições financeiras como um todo que concedem crédito, elas têm olhado para esse tema já há bastante tempo. Muitas delas já se tornaram muito mais cautelosas e estão, inclusive, mais criteriosas na concessão do crédito, porque além da inadimplência crescer, o que chama atenção é que tem havido um aumento na busca por aquelas linhas emergenciais. O cheque especial e o crédito rotativo. São linhas muito caras, são linhas bastante arriscadas e elas servem de um termômetro, né? Esse movimento é um sintoma de que as pessoas estão chegando, as famílias podem estar chegando no seu limite ali no endividamento. É uma realidade, Juliana, que reflete essa super oferta de linhas de financiamento. A gente vê realmente muitas fintechs, muitas operações aí de cartão de crédito. Então, é realmente um movimento que agora requer algum freio, né? Então, as próprias instituições financeiras já têm se posicionado nesse sentido. Agora, a gente tem notícia de que essa semana o presidente Lula chamou a cúpula do Executivo para buscar aí alternativas e chegaram a sugerir a ideia de se criar um teto de juros para esse crédito rotativo. Crédito rotativo é aquele pedaço da fatura do cartão de crédito que a pessoa não paga na data do vencimento e vai rolando, pagando juros muito altos e aquela bola de neve. A bola de neve, é muito difícil realmente sair dessa situação. O que se tem de avaliação é que criar esse teto não é uma solução, especialmente se o governo está querendo aliviar o bolso do consumidor, do cliente ali, do correntista. Porque um teto de juro vai afetar as novas ofertas, não aquelas que já foram tomadas e que estão deixando as pessoas ali com dificuldade de pagamento. E um outro ponto é que, na medida em que se cria esse tipo de limite, na prática o que os bancos vão fazer é deixar de oferecer crédito. Isso não vai trazer essa sensação de solução, de alívio que o governo deseja que as pessoas sintam. O fato é que bancos, instituições financeiras, fintechs e o governo muito provavelmente vão se reunir mais vezes para discutir. E o que parece é que, eventualmente, um estímulo para renegociação de dívida, como a gente viu em 2023, seja um bom caminho. Então, acompanhar, mas é um assunto que certamente está bastante presente. A gente tem a notícia de que o Banco Central informou que hoje o comprometimento das famílias com crédito representa, em média, 29% da renda. É um nível histórico, é bastante elevado. E o problema não é nem o comprometimento em si, mas é o fato de que são linhas de curto prazo, linhas caras, que estão fazendo as pessoas ficarem mais endividadas. Agora, falando do que pesa no bolso dos brasileiros, né, está sendo olhado pelo governo e também, claro, os eleitores estão ali de olho nisso. Hoje o IBGE divulgou os números da prévia da inflação. O índice referente ao mês de março teve uma alta de 0,44% e esse número, apesar de estar acima das expectativas, representa uma desaceleração na comparação com o mês anterior. Vamos lembrar, IPCA 15 subindo 0,84%. Lucinda, o que mais pesou
na alta dos preços no último mês ou nos últimos meses. Juliana, tem uma coisa interessante que é o seguinte, esse indicador, ele traz uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que alguns preços que vinham preocupando e que explicavam o juro permanecer em 15% por tanto tempo, eles começaram a ceder. E o mais importante deles é a inflação de serviços, que tinha sido de 1,5% em fevereiro e caiu para 0,49%. Por que essa inflação é importante? Porque serviços reagem diretamente ao consumo. Então, é aquela inflação que o Banco Central olha na hora de decidir se pode ou não cortar a taxa de juros. E a gente começou a ver agora, nesse resultado do IPCA 15, um alívio. E por que a gente não vai ter, provavelmente, um corte mais acelerado? Por conta da preocupação com a guerra e o resultado dos preços de passagens aéreas já reflete um pouco desse efeito. Então, vamos ver aqui o que aconteceu no mês de março. Alimentação e bebidas, aqui a gente está vendo o que mais subiu, né? Alimentação e bebidas subiram 0,88%. Um pouco dessa alta tem a ver com alimentação fora de casa, restaurante, isso aqui ainda mostra um pouco o desempenho de inflação de serviços. Despesas pessoais subiram 0,82% e vestuário 0,47%. E o item individual que mais contribuiu foram passagens aéreas, 5,94%. Muito provavelmente já trazendo o efeito do aumento do petróleo sobre os combustíveis de aviação e também toda a expectativa, né, negativa sobre o que vem pela frente. E quando a gente conversa com os economistas, embora o resultado do IPCA 15 tenha desacelerado, todo mundo acredita que a gente vai ver um efeito muito mais claro desse cenário aí de guerra nos preços mais para frente. Então, os economistas estão revisando para cima as suas projeções aí, tanto para o IPCA de março como para o final do ano. Agora, Lucinda, falando em guerra, ela sempre influenciando, obviamente, no mercado, petróleo, essa questão da volatilidade. Hoje foi mais um dia do mercado e dos investidores olharem ali para as questões relacionadas à guerra. Teve fala do presidente americano Donald Trump. Como é que as atividades se encerraram aqui no Brasil, também com um novo prazo que Donald Trump deu para esses ataques? Juliana, o mercado tinha vivido um pregão muito negativo, com queda das bolsas, alta do dólar, alta dos juros futuros. E aí o Trump falou logo que o mercado fechou. Foi. Então, não conseguimos pegar aí essa recuperação, mas a gente viu um efeito interessante já sobre o preço do petróleo. Tanto o Brent como o WTI estavam subindo de forma bem mais expressiva e eles passaram a operar no terreno levemente negativo após a fala do Trump. É aquela situação, o que todo mundo está entendendo é que os Estados Unidos estão procurando uma porta de saída realmente para a economia americana. Essa guerra está se mostrando muito pesada, muito negativa. Agora, não significa que isso aqui é uma tendência. Sim. A gente sabe tem muito chão pela frente, muito provavelmente a gente vai ver bastante instabilidade. E ele fala pensando nisso aqui também, né? Exatamente. É isso que ele quer, no fim das contas, de alguma forma manipular. É isso aí. E aí, na próxima tela, a gente vê, então, como é que fecharam os mercados, lembrando que a gente não conseguiu captar esse efeito de alívio que a fala do Trump provocou. O Ibovespa caiu com forças para 182 mil pontos e o dólar fechou em alta de 0,70% a R$ 5,26 praticamente. E chamou muita atenção o comportamento dos juros futuros. A gente vai mostrar aqui as projeções das taxas para períodos longos, olha, para 2027, 2029 e 2031, todas acima de 14%. Isso aqui é uma expressão da preocupação do mercado para o longo prazo, com o efeito desse conflito, dessa guerra sobre a inflação global, sobre a atividade global e de que forma isso pode trazer juros mais altos ao longo do tempo. Isso, vamos seguir acompanhando. Lucinda Pinto, muito obrigada por todos os esclarecimentos por aqui, importante. Obrigada, Tchau, Ju. tchau. Boa noite.